agradecer o Gabriel Murro, do Aqua, que está aqui. O Gabriel, ele é o gestor de acervos do Instituto Moreira Salles e vice-presidente do SIDOC, ICOM. Então, ele tem uma dupla militância aqui, tanto no Instituto Moreira Salles, como também no Conselho Internacional dos Museus, sobretudo na definição, na liderança de um grupo de trabalho importante sobre documentação do ICOM. E para nós, então, é uma grande satisfação ter ele aqui, ele ter aceitado o convite. Nós estamos muito contentes com isso. Gabriel, eu passo a palavra a você. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu fiz uma apresentação um pouco exagerada, mas eu queria falar de algumas questões, não queria me esquecer. E é o que o Pedro falou, tem um desafio aqui, eu represento o Instituto e também atuo junto com o SIDOC e agora também no Conselho no ICOM Brasil, junto com a Renata. Mas eu queria falar um pouco dos desafios da aplicação das tecnologias na prática, no dia a dia de gestão e processamento de coleções. Então eu vou partir dos desafios que a gente tem enfrentado no Instituto e vou trazer umas questões que são obviamente válidas para qualquer instituição de memória, ou que eu entendo que são desafios comuns, que a gente compartilha, mas queria dividir com vocês um pouco essa perspectiva do que a gente está fazendo lá, para poder até justificar um pouco as considerações que eu vou fazer no final em relação a quais são os nossos grandes, o que eu julgo, problemas ou desafios mais específicos e objetivos para serem enfrentados, para tratar essa questão da tecnologia. Então, a primeira coisa, a gente tem uma miríade de termos e frentes de trabalho e possibilidades, e é muito difícil, obviamente, para instituições que não estão nem estruturadas para trabalhar com tecnologia de ponta, conseguir atuar e conseguir aplicar ou desenvolver ferramentas que trabalhem com essas coisas todas. Algumas delas são muito próximas hoje, a gente não consegue nem mais falar do trabalho com as coleções e com acervos sem passar por isso, metadados, bancos de dados, websites, isso aí a gente não, é uma coisa que a gente sequer questiona porque já faz parte, já está integrado à nossa realidade. Mas tem muitas coisas novas, inteligência artificial, machine learning, coisas que a gente hoje tem dificuldade ainda de trazer para dentro das instituições, mas que poderia ter um peso muito grande quando a gente fala de processamento de coleções de grande escopo, de acervos muito numerosos. Como vocês sabem, boa parte das instituições tem um grande backlog, tem acervos não processados. Então, todos os grandes museus, os grandes arquivos, as grandes bibliotecas têm uma boa parte do que eles guardam que não foi processado, não está identificado ainda. Então, um grande desafio é como é que a gente traz isso para o público e torna isso acessível. E as novas tecnologias, algumas delas apontam possibilidades muito interessantes para isso. Então, eu queria falar um pouco dessas questões para vocês. Só para dar um retrato do Instituto, a gente tem um acervo que é bastante complexo, ele é híbrido, ele é muito volumoso, ele é um acervo que a gente costuma dizer que tem um pé em acervos arquivísticos, um pé em acervos museológicos, a gente vai ter um pouco de tudo, uma diversidade muito grande. A ideia aqui é só dar um retrato para vocês, mas apontar também o que é o nosso maior desafio hoje, que é justamente dar vazão para esse conteúdo todo, para os públicos, colocar isso de fato nos nossos portais de informação públicos. Então vocês vão ver aqui embaixo que a gente tem esse número já mudou, porque o Instituto adquire de uma forma muito dinâmica acervo, então a gente tem hoje mais ou menos, na casa, 2,4 milhões de objetos, documentos, mas a gente vai ter lá na casa dos 200 mil registros disponíveis online para o público. Isso é uma parte pequena do que a gente poderia oferecer e deveria oferecer do montante que a gente tem de acervo. Mas processar as coleções com essas características e com esse volume tem sido um desafio, e a gente tem tentado achar algumas soluções de novas tecnologias para processamento em lote, para reconhecimento de imagem, fazendo parcerias com outras instituições, projetos que já existem, que já têm resultado nesse sentido. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês. Vou apontar mais ou menos qual que é a nossa realidade em termos de portais de difusão também, que é complexa. A gente tem hoje 9 portais de acervos. Estamos indo para 9, temos 7 no total, vamos inaugurar mais 2 esse ano. Isso além do site do museu, que também concentra informação sobre os acervos.
Então isso também é desafiador do ponto de vista da estruturação e da manutenção da coerência dos dados, da estruturação dessas informações todas, né? Então a gente tem um esforço bastante grande hoje de tentar otimizar isso. Quais são as soluções que a gente usa para gerenciar conteúdo, se as soluções estão conectadas com as estruturas de base de dados internas que a gente tem, que boa parte não estão ainda, então isso gera um problema grande, porque isso não está espelhado. Então se você modifica um conteúdo para publicar fora, você vai ter que atualizar manualmente ou em lote, mas vai ser uma tarefa em separado às suas bases internas, né? Isso vira um problema e a gente não pode, com esse volume de demanda, a gente não pode atuar desse jeito. Então isso tem sido um grande desafio também. Aqui só para dar uma ilustrada, para não ficar uma coisa muito chata, né? A equipe da iconografia trabalhando, a gente tem uma coleção. Bom, eu não li aqui para vocês, mas acho que vale a pena talvez mencionar só que são 4, acho que tem outras áreas de interesse de acervo, mas são 4 grandes áreas de interesse de colecionismo, né? Fotografia, música, literatura e iconografia. E nelas todas a gente tem uma diversidade muito grande de acervos. A gente trabalha com obras completas de fotógrafos, arquivos pessoais de escritores, de músicos, de pesquisadores de música, então de gravuristas, desenhistas, né? Caricaturistas, principalmente, tem sido um foco de ampliação do acervo agora. Então é um acervo bastante amplo, bastante diverso em termos de tipologia, de natureza, né? Isso é um projeto que eu queria dividir com vocês, só para também falar um pouco como é importante essa coisa da tecnologia para a parte do gerenciamento mais duro, né, das coleções. Isso aqui era uma realidade anterior, que a gente já está mudando agora, mas é uma planilha Excel, foi a primeira que a gente tinha. Eu entrei lá, meu papel é atuar na gestão das coleções, então eu faço a ponte entre todas essas áreas de acervo para estruturar ações e procedimentos técnicos. Então essa foi a planilha que a gente montou com os acervos de todas as áreas. A gente tem 200 e tantas acervos, coleções nessas áreas todas, né? Então gerenciar isso, onde está, quem é o responsável, direito, contrato para cada um, qual que é o status de difusão, de processamento, vocês imaginam que é uma coisa complexa, né? Então a gente começou a desenvolver um projeto que é transformar essas informações de gestão das coleções. A gente está falando de gestão de objetos aqui, então esse é um diferencial, né? Como são muitas coleções, a gente está gerenciando o nível dos acervos, dos arquivos, coleções, né? Bibliotecas que a gente guarda. Então a ideia era reunir essa informação para poder oferecer isso internamente para os gestores da instituição, para a gente poder ter controle efetivo sobre o que a gente possui, né? Então isso virou um banco de dados que está virando uma plataforma. Então aqui a gente vai ter uma entrada para cada uma das coleções, até alguns infográficos que ajudam a gente a entender o processamento dela, quanto que está digitalizado, quanto que está descrito, catalogado, ações de conservação, de rotina, né? A gente vai poder concentrar essa informação sobre essas coleções. E a novidade, isso aqui é uma das etapas, né, de modelagem do banco. Acho que uma novidade importante que tem muito a ver com a conversa toda aqui hoje, né, desse compartilhamento, trabalho em rede, né, de somar esforços, é que a gente está, e faltou esse slide aqui, mas a gente vai disponibilizar a documentação desse projeto de desenvolvimento dessa plataforma no GitHub de forma aberta para todo mundo. Então a ideia é que a gente possa compartilhar o desenvolvimento de soluções também. Isso é uma coisa que ainda, pelo que eu estive pesquisando, e para nós é uma novidade também, não é muito comum nos museus, né? A gente, nos Estados Unidos e na Europa, tem algumas ações em andamento, mas a gente não costuma trabalhar dessa forma. A gente trabalha fechado. Para nós lá foi até um desafio, convencer o júri e falar, não, eu quero fazer um contrato que tem sempre uma cláusula, não, tudo que você fizer do instituto pertence, não, mas isso aqui a gente quer que seja de todos, e aí tem uma discussão, você tem que peitar para fazer acontecer, mas acho que foi bacana, a instituição abraçou. Então quando estiver pronta, essa plataforma estiver pronta de gestão, a gente vai disponibilizar a documentação inteira, o código, e vai permitir que isso vire uma coisa para ser debatida e continuada, caso haja interesse em outras comunidades, né? Isso aponta para uma das questões mais desafiadoras que a gente tem, que é a permanência desses projetos de tecnologia, somente quando a gente fala do contexto das instituições brasileiras, né? Então a gente tem uma das grandes questões que se colocam é o tempo de duração dessas iniciativas. Todo mundo que já trabalhou com bancos de dados, as instituições sabe que geralmente é uma coisa assim,
faz um projeto 1 ano, dura 2, vai todo mundo embora, faz outro projeto, aparece um edital, não tem mais edital. E se você for pegar, por exemplo, o tempo de duração desses projetos, dessas plataformas, ele é muito curto. Isso é muito ruim para isso, né? Porque a gente acaba investindo dinheiro e não conseguindo ter um resultado de longo prazo que essas ferramentas deveriam apresentar, porque são ferramentas para gerenciar e para agregar informação daquilo que é a alma do museu, que são os acervos, né? Eu vou pensar algumas coisas que eu acho importante a gente ter em mente. Então, hoje se fala muito, e é uma coisa que a gente não pode abrir mão no movimento Open Glam, né, que é essa coisa de compartilhar informações. E aqui já numa perspectiva, o Pedro mencionou isso, a gente já fala, né, galleries, libraries, archives, museums, a gente está falando de agregar informação e cruzar informação de todas as instituições de memória, não só falando de comunidades restritas, né, museu, arquivo. Lógico que isso a gente precisa tomar cuidado para manter as especificidades, para não errar na hora de fazer uma coisa que tenta funcionar para todos, mas acaba esquecendo essas peculiaridades. Mas acho que é uma coisa que tem que estar colocada, né? A gente não pode abrir mão disso na hora de pensar essas iniciativas. A mesma coisa, as publicações, publicar os dados em formato aberto, né? Que é o que permite a gente compartilhar esses dados com as máquinas e plataformas de outras instituições, né? Então, se a gente não publica os nossos dados nesse formato, a gente não consegue compartilhar efetivamente. A gente pode compartilhar para leitura humana, mas não compartilha para leitura da máquina. E hoje em dia é fundamental que a gente possa compartilhar as duas coisas, né? Isso ainda é uma coisa muito rara nas nossas iniciativas no Brasil. Então, a gente espera também caminhar em direção a isso, né? Um lembrete importante que eu vou retomar lá atrás, uma das coisas que eu acho que também são complexas no nosso cenário é que justamente a gente inverte um pouco as coisas por uma dinâmica da fragilidade da área de cultura. No Brasil, todo mundo aqui sabe o desafio que é trabalhar em museu, instituição de memória no Brasil, né? Quem conhece outras realidades sabe que isso é diferente em outros lugares, por N motivos, que acho que não vale a pena entrar aqui, tem questões econômicas, sociais, profissionais por trás. Mas o que acontece, no fundo, é que a gente tem uma dificuldade de fazer a estruturação da missão e da política, né? Tem um corpo sólido do que é aquela instituição, para que ela serve, como ela coleciona, para que ela coleciona, para depois chegar no corpo técnico, né? De processos, procedimentos, estratégias, ferramentas. A gente geralmente vai no dia a dia fazendo ferramenta, tentando entender o que a instituição quer fazer, qual que é o objetivo da gestão atual, se aquilo se aplica mais para frente, revisando isso, o que também acaba tendo uma dinâmica que é bastante criativa e também pode ter um lado positivo. Mas eu acho que nesse caso, quando a gente está falando de ferramentas e estratégias duradouras, isso é uma coisa bastante frágil e que dificulta o nosso trabalho, né? Então, só para a gente ter claro assim, que a gente teria que ter toda uma estrutura desenvolvida e consolidada para poder fazer essas ações com uma certa solidez, segurança, permanência, né? E isso é difícil da gente fazer. Aqui queria mencionar, não sei se vocês já viram isso aqui foi proposto dentro do modelo de trabalho da Europeana, por esse grupo que chama Atena, né? Na verdade, esse que eu acho muito interessante é um ciclo da informação das coleções dentro da instituição, né? E mostrar como isso de fato é um ciclo virtuoso, né? Se a gente não tratar isso com essa dinâmica, a gente tende a ter as coisas compartimentadas também. Então, abrir para o público ressignifica as coleções que, por sua vez, enriquecem os dados que a gente tem, que vão atrair novamente o público e ampliar esse público cada vez mais. Então, se a gente não tem claro esse circuito, esse círculo, a gente também tem dificuldade de entender estratégias de amplo escopo, né, para a questão da informação e difusão das coleções. Eu já falei um pouquinho aqui, né, da contextualização do desafio do Instituto, que tem é uma instituição que tem muitas frentes de trabalho ao mesmo tempo, então até essa questão se é museu, se é arquivo, se é centro cultural, é mais centro cultural, é mais porque a gente tem cinema, tem uma programação cultural muito extensa, além de ter muitas frentes de colecionismo, né? Então eu falei para vocês, a gente coleciona na área de música, literatura, fotografia contemporânea, fotografia especialmente, né? Então é uma coisa bastante ampla e difícil da gente conseguir focar o que é comum. Geralmente tem museus que são bastante especializados, alguns são mais generalistas, mas isso é um desafio para nós também. E uma questão que foi colocada
já apareceu aqui, eu acho que é importante a gente lembrar que quando a gente tem essa questão aí um pouco difícil de definir da amplitude do cenário como um todo, a gente pode ter algumas questões que se colocam como oposições, mas que na verdade não deveriam ser tratadas nunca como oposições, né? Mas na hora de priorizar ou de ter um cenário orçamentário restrito, você acaba tendo que tratar isso como se fossem coisas que, olha, ou invisto nisso ou invisto nisso, então se você investiu nisso, você prioriza isso, não prioriza aquilo. Então isso acaba virando uma questão e tem que ser colocada como tal para a gente poder refletir, poder superar esse cenário de tratar essas questões como se fossem opostas, né? Aqui eu tentei resumir alguns desafios, né, que a gente tem na gestão das coleções. Assim, para um resumo geral, não vou ficar lendo aqui, basicamente a gente está falando de qualificar as formas de gerenciamento, né, de controle patrimonial, conservação e documentação, e ao mesmo tempo não abrir mão da ampliação muito grande da questão da difusão, que é aquilo que eu falei para vocês, aquele cenário está colocado lá. Se eu tenho 2,4 milhões de objetos e tenho só 200 mil registros disponíveis, tem alguma coisa errada. Eu tenho que oferecer muito mais para o público porque tem uma distância muito grande aí. É diferente, por exemplo, do museu tradicional. Você pega um museu, a Pinacoteca, por exemplo, tem, se não me engano, deve estar agora com umas 12 mil obras no acervo. Você tem quase os 12 mil registros lá disponíveis no site, com maior ou menor grau de informação. Mas essa é uma questão que tem a ver com a natureza do nosso acervo também, com a forma de colecionismo que a gente adotou, né? Coloca outros desafios. Alguns gráficos que a gente constrói só para ter uma ideia um pouco desse crescimento, né? Isso é uma coisa que eu me deparei em algumas instituições como consultor, outras trabalhando mais tempo. A gente tem dificuldade, às vezes, de enxergar essa trajetória mais longa, né? Do que significa o colecionismo na instituição. Olha, como é que começou, o que se colecionava, qual que era a amplitude disso, como se fazia efetivamente, o que documentava, norteava, né? Tinha diretrizes para isso, né? Então, isso daqui ajuda a gente a posicionar, a oferecer informações para que a instituição possa tomar decisões mais qualificadas. Então, é sempre bom concentrar essas informações, mas nem sempre é fácil levantar isso, né? A gente, apesar de ter esse esforço recorrente com documentação, cuidado com a informação sobre as obras do acervo, na hora de contabilizar e mapear isso, tratar isso estatisticamente, vira sempre uma questão mais complexa, né? A gente não costuma ter ferramentas para isso. Até a Renata mencionou aqui mais cedo, acho que talvez o Pedro tenha falado também, uma questão que a gente precisa avançar muito é na questão dos indicadores de trabalho, indicadores específicos para a área do trabalho com as coleções, né? Tem algumas coisas interessantes feitas lá fora, a gente ainda tem pouca coisa desenvolvida aqui. Geralmente a gente acaba trazendo indicadores de gestão de outras áreas, o que é um problema porque nem sempre eles respondem adequadamente àquilo que é a realidade profissional de quem lida com conservação, com documentação de acervos, né? E eu vou acelerar um pouquinho, senão a gente não vai conseguir chegar no que eu queria mostrar mais para vocês. Isso aqui é só um retrato, a gente está fazendo um trabalho de integração de modelos de descrição e catalogação. Então, uma das estratégias é usar o que a gente chama de metadata crosswalk, né? Você vai fazer mapeamento de como cada área, como eu mencionei para você, a gente tem 4 grandes áreas lá, que são departamentos estruturados e têm autonomia, sempre tiveram autonomia para ter seus bancos de dados, seus modelos de trabalho. Então, o que a gente está tentando imprimir agora e construir é uma integração entre esses modelos. Então, será que a gente consegue ter um sistema de descrição e catalogação que dê conta do acervo fotográfico, do acervo de música, do literatura? A gente chegou à conclusão que sim. A maior parte dos campos que a gente tem, a gente conseguiu achar uma equivalência viável em termos de função, conceito e processo. Tem coisas que são muito específicas, né? Então, por exemplo, quem cataloga partitura, disco, fotografia mesmo, né? Tem polaridade, são coisas que você não vai achar em outros materiais, né? Então você vai ter que agregar campos específicos também. Então a gente está trabalhando em cima disso, não, sem esquecer que a gente tem modelos propostos internacionais por trás, né? Então esse aqui basicamente é um modelo que trabalha com uma construção híbrida, um pé na museologia, e aí a gente está usando mais o CDWA e o CCO, que são os modelos mais americanos de catalogação, que são bem estruturados, e do outro lado os de arquivo, que oferecem todo esse contexto da documentação arquivística, né? Então tem o EAD americano,
o RAD canadense, né? Tem várias opções aí, a gente tem usado isso para poder mapear isso. A ideia é que a gente tenha o conceito de estruturação disso por trás sempre garantido. A gente não está inventando nada, a gente está fazendo uma coisa que faz sentido aqui, mas está referenciada naquele modelo de campo de informação, o modelo de dados que é usado por tal instituição, né? Vou passar um pouquinho aqui. Aqui é o que eu falei para vocês, só queria mostrar um pouco a cara. Não sei se vocês já viram isso. Esse é quem desenvolveu esse modelo de trabalho foi o pessoal do Getty, lá de Los Angeles, do Instituto de Pesquisa, né, do Getty Research Institute. Então, eles que começaram a fazer esses mapeamentos de modelos de metadados da área de patrimônio cultural. Isso é uma coisa muito útil para a gente. Então, você pega aqui, por exemplo, tem aquilo que a gente estava falando de trabalhar com as 3 áreas, né? Aqui a gente tem modelos da biblioteconomia, modelos da museologia e da arquivologia, com os campos de informação básicos em equivalência. É lógico que a gente não vê aqui a complexidade que está por trás, tem coisas que aqui vai ser difícil fazer funcionar, mas colocar essas coisas do lado e tentar achar uma lógica comum já é um avanço tremendo, né? Estou vendo a Ana Matos aqui, a gente fez um trabalho parecido lá na Bienal para tentar dar conta da complexidade do acervo da Bienal também. Então era um banco de dados, também não poderia ser só um banco de arquivo e nem muito menos um banco típico de catalogação de objetos museológicos, né? Tem que ser coisas que dão conta desse cenário mais complexo. Aqui é um exemplo que eu gosto de dar, mas eu vou adiantar, de como pode ser complexo, por exemplo, trabalhar só com a questão da data, né, que pode ter um monte de tipologias diferentes, pode se revelar em formatos diversos. Então você tem muitas propostas de modelagem mais tradicionais, integradas, né, o que a gente tentou achar que era o modelo ideal. Tudo isso aqui também, uma grande vantagem de usar as diretrizes internacionais é que você não precisa reinventar a roda, né? Muita coisa que está colocada aqui, muitos profissionais já quebraram a cabeça para tentar chegar nisso. O formato de data, por exemplo, dimensão para objetos é uma coisa que foi pensada durante 25 anos por gente de documentação lá fora. Então não vale a pena a gente tentar desenvolver outra coisa. Lógico que tem que adaptar, nosso cenário é diferente, os acervos têm tipologias variadas, mas você tem soluções muito interessantes já documentadas e consolidadas e disponíveis há bastante tempo. Então a gente tem que se aproveitar desses repositórios todos que estão disponíveis, né? Alguns exemplos, eu vou passar mais rápido aqui. Aqui era uma coisa que eu queria focar mais, estava até conversando com uma colega lá fora. A gente tem uma dificuldade, eu queria chamar a atenção para isso, quando a gente resolve trabalhar com tecnologia de ponta, de vanguarda, desenvolver novas ferramentas que o mercado não utiliza, ou que está passando a utilizar, ou seja, tentar se alinhar com o que está sendo desenvolvido pela indústria, a gente precisa ter um investimento a contento. E a gente não vai encontrar isso no nosso cenário museológico brasileiro. Lógico que aqui me faltam indicadores, mas eu tenho quase certeza que isso ainda é válido. Por exemplo, eu não trouxe aqui o dado, até a gente não tem esses indicadores ainda bem precisos, nem tem de onde tirar esses dados efetivamente, mas se a gente for ver, por exemplo, o percentual do orçamento das instituições que é destinado a investimento em infraestrutura tecnológica, é muito diferente. Então a gente está querendo, às vezes, trabalhar como se fosse um museu, né, o MoMA de São Francisco, que investe, sei lá, deve estar aqui dentro, né, 6, 7% do seu orçamento em tecnologia, e a gente ainda raramente consegue chegar no 0,3%, 0,2%, né? E eu estou falando aí de museus que são até museus grandes, eu não estou falando de museus, eu coloco o Instituto dentro da mesma coisa, não tenho os dados exatos aqui para passar para vocês, mas o cenário é de fato esse. Então é muito difícil a gente conseguir, por exemplo, eu falei para vocês, vamos desenvolver uma ferramenta para trabalhar com machine learning e leitura de imagem para poder processar automaticamente milhares de fotografias. Ok, mas a gente tem infraestrutura, conseguimos manter isso funcionando, né? São questões que têm que estar colocadas aí. Uma questão muito óbvia que a gente vira e mexe tem esses problemas aqui no nosso cenário é colocado pela digitalização. A gente, até por trabalhar com uma estrutura que geralmente é projetizada, a gente trabalha com editais e não com orçamentos programáticos destinados para isso, né? Você fica dependendo de edital para conseguir dinheiro, você não consegue investir a contento nessa infraestrutura de forma contínua, né?
Você tem lá um recurso, você investe, passa 4, 5 anos, aí você consegue de novo. Aí você volta a investir naquele aparato, né? Então, para quem lida com digitalização massiva e gera grandes volumes de dados e de conteúdo digital, é uma questão que tem que ser pensada, porque a gente precisa de um investimento que seja contínuo também, né? Então a gente vai, e às vezes é questão de processo também, né? A gente vai encontrar muitos casos onde o acervo foi digitalizado antes de ser organizado. Então você não consegue concatenar o que foi gerado de imagem em altíssima resolução muitas vezes. Hoje eu peguei casos como consultor em que o que foi gerado era tão pesado que não tinha nenhuma máquina na instituição que abria os arquivos. Então, assim, cadê o acervo que foi digitalizado? Que a gente vai olhar, tá ali são aqueles 30 DVDs naquela prateleira. Não vamos abrir, não tem nenhum computador que consegue abrir. E tudo isso patrocinado com edital público, né? Até isso é uma coisa que mudou ao longo do tempo. Hoje as instituições que patrocinam isso estão mais cuidadosas, tem lá um corpo técnico de olho nessas questões, porque isso foi, de fato, uma fragilidade muito grande e a gente ainda tem problemas com essa questão dos parâmetros técnicos, né? Do impacto na infraestrutura, de continuidade, né, que não estão colocados. Então aqui eu trouxe, eu não citei nomes, mas aqui o que eu estava usando como parâmetro de referência aqui, na época eu estava na Pinacoteca, esse era o cenário da Pinacoteca, e ali em cima é o Metropolitan, eu tinha feito uma visita recente na técnica, e lógico que é uma instituição muito maior, não dá nem para comparar, né, tem 90 pessoas no departamento de TI, mas se você compara a proporção de profissionais dedicados, a gente vê uma diferença brutal. Isso que é um museu dos mais conservadores no uso da tecnologia nos Estados Unidos. Tem museus que são muito mais de vanguarda em relação a isso, né? Aqui uma coisa interessante também que eu queria trazer para vocês, está meio poluído de informação, mas esses são o nome dos cargos que foram criados para os profissionais que atuam em tecnologia dedicada nos museus, né? Coisas que a gente não tem ainda aqui, né? Eu lembro que a primeira vez que eu me dei conta disso foi quando a gente convidou uma moça do Rijksmuseum, que era Digital Information Manager, uma coisa que assim, eu nem sabia que existia isso nos museus, e tinha lá ela e uma equipe trabalhando com isso, que era quem pensava sistemas de informação para as coleções. Não era gente só de TI, era gente de fazer a ponte entre TI e a área técnica de museologia, conservação, pesquisa, curadoria, né? Então, vocês podem ver que é um emaranhado de possibilidades aí, né? Tem tudo quanto é tipo de... Tem mais um aqui. Isso aqui eu tirei tem 2 congressos grandes da área de tecnologia para museu, e que geralmente reúnem essas pessoas. Eu fui tirando isso daí das brochuras, né, dos programas. Então, essas são as pessoas que frequentam essas conferências, né? Uma é o MCN, que é o Museum Computer Network, que é mais no cenário americano, América do Norte, Canadá, e o Museums in the Web, que é acho que um dos mais antigos, que agora também começou nos Estados Unidos, mas agora viaja tem na Ásia também as conferências, mas concentram as pessoas que pensam essas questões, né? São congressos muito interessantes, vale muito a pena ir. É muito raro encontrar colegas brasileiros lá, então é uma coisa que a gente até precisa formar uma rede para poder, quem conseguir ir, poder dividir essa informação com os outros. Porque é mais comum, por exemplo, na área de conservação, a gente acaba encontrando mais colegas, né? Você vai num congresso grande, do AIC, do ICONCC, você vê pessoas da área do Brasil. É mais comum os museus mandarem profissionais, mas para esses ainda é uma coisa rara, né? E a gente precisa fazer também para poder entender o que está acontecendo, quais são as tendências, as demandas, né? Aprender com erro alheio, que é uma coisa muito, muito significativa, né? Vou passar rapidamente aqui falei para vocês que o nosso cenário é muito amplo, então estou indo e voltando assim para tentar contextualizar dentro do cenário do Instituto, né? A gente tem vários repositórios, então tem um para fotografia, tem um para o acervo iconográfico, de música, tem de partituras que a gente está integrando agora, tem o de literatura com os arquivos de vários escritores e pesquisadores, né, que são arquivos também, vocês podem ver, tem fotografia aqui, tem muita fotografia. Então a gente não tem fotografia só no acervo da fotografia, tem fotografia em todos os outros acervos. Então essa é uma questão que está colocada também, a gente não divide por tipologia ou espécie documental, né? A gente está dividindo por
concentração curatorial, de interesse curatorial, né? Então isso também é uma complexidade a mais que está colocada para a gente pensar conceitualmente essas coleções. Portais que a gente faz com outras instituições para difundir conjuntamente acervos. Então a Brasiliana Fotográfica é um exemplo disso. A Brasiliana Iconográfica é um mais recente, que agora tem até a parceria do IBRAM. A gente tende a ter museus do IBRAM também colocando seus acervos aqui. Então são iniciativas muito importantes que a gente também participa, mas que geram também impacto grande na demanda de infra de TI. Por exemplo, esse aqui, a gente tem um acordo com a BN que cuida do site. A gente divide lá algumas atividades, mas o site está no servidor da BN, a parte de infra é com a Biblioteca Nacional. Esse aqui já fica com o Instituto e com o Itaú Cultural, a gente divide, né? O site também da área de literatura, Pixinguinha. Então a gente também tem sites que são dedicados a autores. Então no caso do Pixinguinha aqui, a gente tem quase que a obra completa do Pixinguinha aqui. E eu digo a produção completa também de documentos. Então a gente vai encontrar toda a documentação pessoal, todas as gravações, partituras, não só que estão no arquivo do Pixinguinha no IMS, mas em outras instituições. Então esse é um dos tipos de esforços curatoriais que a gente faz. É meio que uma obra completa que permite a gente, por exemplo, esse site, quando ele ficou completo, a gente conseguiu identificar novas obras do Pixinguinha, desatribuir autorias que foram atribuídas erroneamente, por conta dessa pesquisa que a coesão e cruzamento dos documentos permite, né? Quando você corre na fotografia pela área curatorial, fotografia Pixinguinha entra em fotografia também? Não. Entra só Pixinguinha. Só Pixinguinha. Você vai achar no site, no repositório da música. Okay. O que a gente vai fazer agora, a gente vai lançar em breve um portal que integra todas essas bases de dados. Hoje são bases de dados separadas. Então parte desse esforço, aquilo que eu mostrei para vocês, cruzar os campos de informação, aprimorar a forma de integrar a catalogação, vai apontar para esse novo repositório digital que vai... Lógico que vai ser uma coisa, de início ela vai ser a gente consegue compatibilizar os campos aos poucos, né? Então vai ser primeiro os campos base, depois a gente vai avançar no detalhamento disso. Eu acho que uma grande vantagem vai poder fazer aquilo que você falou, fazer uma pesquisa única. Porque vai aparecer, por exemplo, Pixinguinha vai aparecer no acervo de fotografia também. Não é só no arquivo do Pixinguinha. Vai aparecer, por exemplo, a gente tem o arquivo do Tinhorão, que é um arquivo enorme, né? Com um monte de referência para músicos brasileiros. O Pixinguinha está super presente lá. Então, para o pesquisador que está interessado no Pixinguinha, ele não quer saber se está só no arquivo do Pixinguinha, quer saber tudo que o Instituto pode oferecer, e não só, nesse caso aqui, não só o Instituto, mas várias instituições que detêm acervos originais do Pixinguinha, né? Mesmo caso para o Nazaré, também está completo aqui, praticamente completo. E aqui já passo para a questão do desafio de como que a gente, né, um pouquinho de realidade, né? Aqui essa é uma imagem do acervo Diários Associados. Não sei se vocês lembram, o Instituto adquiriu tem alguns anos, é um acervo enorme, né, com basicamente 1 milhão de fotografias entre negativas e ampliações. Isso aqui é o acervo quando a gente foi buscar ele, né? Então o pessoal da fotografia, o Rodrigo está aqui, foi lá buscar, está fazendo a documentação para poder transferir o acervo fisicamente para o Instituto. E esse tipo de conjunto, e a gente não tem, esse é o maior que a gente tem, mas a gente tem outros conjuntos muito grandes na fotografia dessas obras completas de fotógrafos. Tem conjuntos com 300 mil imagens, 200 mil fotografias. Então tudo isso, na hora de processar numa abordagem que a gente gostaria de dar, que essa mais da perspectiva museológica, de garantir um acesso individualizado ao item, significa tratar individualmente cada uma dessas, né? O que é uma coisa basicamente inviável para esse tipo de contexto, né? Então a gente foi buscar, isso aqui é como estava mais ou menos, a gente foi buscar soluções para tentar, com as novas tecnologias, tentar acelerar esse processamento. É isso que a gente está tentando fazer no momento e avançando em algumas coisas, outras são um pouco mais difíceis, né? Então, aqui um exemplo do que tem, né? A gente vai encontrar muita foto que foi publicada nos jornais dos diários associados, muita foto inédita também. E tudo quanto é coisa, né? As pastas estão divididas por temas, por personalidades, então é uma monstruosidade de coisas.
Esse é o verso das fotografias, que é onde a gente tem concentrado a maior parte das informações que nos interessa para a catalogação. Então, só para dar uma ideia para vocês, né, isso aqui foi o pessoal da fotografia que documentou, a gente tem aqui o que o jornal fazia era colar atrás da foto lá uma referência da como ela foi utilizada, tinha às vezes o carimbo identifica a data, então quando saiu que legenda que foi usada, a legenda ajuda a gente a identificar o contexto, às vezes tem autoria no verso também. Então como é que a gente extrai isso daqui? Nesse caso a gente tem 700 mil ampliações e 300 mil negativos, se eu não me engano a proporção é essa. Como é que eu extraio isso para uma base de dados para tornar isso pesquisável e cruzar isso com os outros acervos de uma forma viável, né? Que eu não fale assim, não, a gente vai, em 2057, a gente vai apresentar os primeiros 10% do... Né? Que não é nada viável, a gente não pode nem falar isso para o público, né? Que já tem uma gente fazendo fila para pesquisar esse acervo. Isso é uma coisa até boa, né? Porque a gente tem pressão para poder colocar essas coisas no ar. Aqui um exemplo dos cruzamentos meio óbvios, né? O que está publicado e você consegue achar na BN Digital, por exemplo, a gente vai achar a fotografia no acervo. Então a qualidade é absolutamente diferente, mas o contexto de uso da imagem a gente consegue cruzar. Então levantar esses dados e colocar eles disponíveis, legíveis por máquina, é fundamental para que a gente possa cruzar com outras bases existentes na internet, não só as nossas, mas de outras instituições, né? Então, uma questão que se colocou muito rapidamente é como é que a gente tira essas pastas que eu falei para vocês que estão organizadas por tema ou por personalidade, tem o nome das pessoas e o nome do tema. A primeira coisa é indexar isso. Como é que você faz isso? Também são milhares e milhares de pastas. Então a primeira tentativa que a gente fez foi com uma caneta para tentar passar isso automaticamente para o computador já OCRizado, né? Já com reconhecimento de caractere. Não deu muito certo. Depois a solução que funcionou melhor foi o técnico, o Rodrigo lá que eu mostrei na foto para vocês, fazer a leitura disso e passa pelo software do computador que reconhece e transcreve. E aí a gente só faz a correção. Isso acabou funcionando melhor do que o resto. Então a gente conseguiu rapidamente, num prazo muito curto, ter indexadas todas as pastas, todos os assuntos e todas as personalidades que estavam representadas em pastas lá, né? Outra coisa interessante, a gente se aproximou do pessoal do Google, que é com quem a gente tem parceria também, tem lá algumas ferramentas que eles usam para reconhecimento de imagem e que a gente pôde testar também parte do acervo. Então aqui, por exemplo, é o resultado de indexação automatizada feita em cima de uma imagem. Então isso aqui é tudo a máquina que fez, o algoritmo do Google que identificou. Então a gente pode ver que algumas coisas ele até acerta e dá, né? Aqui, se eu não me engano, é uma imagem do Malta, se eu não me engano, não estou lembrando agora. Mas então ele coloca lá algumas possibilidades. Isso aqui pode ser Ferrez, pode ser... Google e eles processam? A gente fez uma parceria para poder usar o algoritmo deles. Então eles disponibilizaram para a gente o ambiente para a gente testar. Não é uma coisa que é ainda aberta, né? Eles usam isso para aquilo que a gente busca. Está aberta agora, tem uma API aberta. Está aberta já, né? Então acho que agora está aberta, a gente pode até passar a usar isso. A gente fez esse teste e teve lá uma certa funcionalidade. Lógico que aí a gente tem que ter uma revisão dos metadados que foram indexados, são coisas que a gente tem que ter um outro trabalho em cima, né? Mas tem resultados que são interessantes, a gente pode ver que tem coisas que são bastante aproveitáveis, né? Lógico que isso tudo depende da imagem, da característica, da abertura, do que está... Né? Não é qualquer imagem que isso vai funcionar dessa mesma forma, né? O que funcionou muito bem, ou melhor, foi isso também, o reconhecimento de caractere, e a gente conseguir já jogar isso para campos de informação, né? Então a gente consegue, algumas coisas não funcionam bem, precisam ser revisadas, mas você consegue extrair informação que é muito útil para a gente na catalogação. E a grande vantagem aqui, pelo que eu falei para vocês, a gente consegue processar isso, digitalizando frente e verso da foto e passando pelo sistema, você processa em lote. Você põe lá, eu ponho 100 mil fotos para processar. O resultado não é exatamente o mesmo, nem vai ser do que uma catalogação humana, mas ele pode ser a base para um trabalho de aprofundamento, de revisão disso. Se a gente fosse fazer manualmente isso, a gente teria muita dificuldade e levaria muito tempo, né? Aqui uma parte do processo de digitalização, então também é uma coisa que demanda investimento. Hoje a gente tem 7 pontos de captura, 6 no Rio de Janeiro, 1 em São Paulo.
Então, isso demanda também um trabalho assim, o dia inteiro clicando para poder gerar o conteúdo digital que a gente precisa para fazer essa conversão e poder tentar ampliar essa difusão, né? E aqui já estou passando de alhos para bugalhos, mas mais ou menos relacionados. O que a gente gostaria de fazer no fundo, isso aqui é um outro exemplo, é poder cruzar essas coisas. Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas páginas do Almanac Lemmertz, que tem muita informação sobre o Rio de Janeiro, século XIX. Aqui a gente tem uma foto do Rio de Janeiro do século XIX. Então, como é que a gente poderia cruzar a informação dessas duas coisas, né? Hoje é uma coisa muito incipiente, a gente teria que fazer duas pesquisas e ter a pessoa inferindo as relações entre esses documentos. Você consegue achar, por exemplo, fazer a leitura do OCR da foto, cruzar ela com georreferenciamento, saber onde ela está posicionada no mapa do Rio de Janeiro, que posiciona o nome da rua. Se você tiver o OCR de tudo e tiver isso razoavelmente referenciado e trabalhado, a gente consegue fazer esses cruzamentos de forma muito interessante. A gente não consegue fazer isso em grande quantidade hoje, mas é uma coisa com grande potencial que a gente está explorando. Então tem uma parceria com o INPA, que acabou de ser assinado, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, para desenvolver algoritmos específicos para reconhecimento de imagem. Isso é possível fazer pelo Google também? Não, esse aqui a gente fez meio que um teste de varredura com alguns softwares de OCR, mas o do Google também eu tenho certeza que também reconheceria boa parte dessas coisas, né? E aqui acho que dá para a gente ter ideia, depois eu vou mostrar para vocês um outro projeto que eu acho muito interessante em termos de potencial. A gente tem uma ideia da grandiosidade que é isso, né? Vocês imaginam o que é para um pesquisador, para um historiador, conseguir levantar essas informações manualmente numa pesquisa de arquivo. Então a gente está falando aqui não é só de colocar novos conteúdos disponíveis, a gente está criando conhecimento novo, a partir dessa exploração dessas relações que não existiam antes. Estão sendo dadas por essa capacidade que a gente tem de articular isso por meio dessas novas tecnologias. Então isso ressignifica o valor dessas coleções e o alcance delas. A gente não está falando só de colocar no ar, a gente está falando de fato, criar novos conhecimentos, né, de forma quase que instantânea. Lógico que sem apreensão humana nada disso faz sentido, né, mas eu estou exagerando aqui para convencer vocês, não que eu preciso, certo? Aqui eu falei de georreferenciamento, essa é uma outra plataforma que a gente tem parceria, que foi desenvolvida pela Rice University de Houston. Então eles fizeram, por exemplo, um mapeamento histórico do Rio de Janeiro usando plantas cartográficas, sobrepuseram isso cronologicamente, fizeram um alinhamento georreferenciado, então você consegue ver a evolução do Rio de Janeiro, das ruas e da urbanização ao longo do tempo, desde a primeira documento cartográfico que a gente tem até as coisas mais recentes com satélite. Cruzando isso com o geoposicionamento das imagens que a gente tem no acervo, a gente consegue visualizar essas ruas nesse momento histórico, nesse contexto. Então aqui, tudo isso que está marcado aqui são imagens do acervo do Instituto, que estão mapeadas. Essa plataforma está online, disponível para vocês pesquisarem. É um negócio, a primeira vez que eu vi, eu fiquei maravilhado, assim, porque assim, para quem conhece o Rio realmente do ponto de vista do patrimônio histórico é uma cidade impressionante, você consegue visualizar essa evolução, a retração disso, é uma coisa muito impressionante. Então aqui um exemplo, um exemplo da questão do geoposicionamento da imagem, aqui a gente tem até o cone de visão, ou seja, a foto é daquele local e ela aponta para aquele cruzamento. Então a gente consegue oferecer isso para o pesquisador e mapear isso dentro das plantas existentes históricas da cidade, né? E a ideia é como é que a gente pode se aproveitar desse tipo de absorção e desenvolvimento de tecnologia para os outros portais que a gente tem. Então o pessoal da fotografia, né, o Bruno Bucalon, o Sérgio, o Rodrigo fizeram um exercício aqui para tentar como é que ficaria a Brasiliana Fotográfica se a gente começasse a incorporar esse tipo de tecnologia. Então você tem lá uma foto do Marco Ferrez, você tem os mapas, aí você consegue começar a cruzar, aí você consegue desenhar ao mesmo tempo no mapa e na imagem. Então aqui tem uma coisa super interessante que permite a gente, comparando uma foto de satélite atual com uma foto anterior à execução do aterro, você consegue saber exatamente o quanto se perdeu
Isso, por exemplo, e aqui com uma precisão bastante rigorosa em termos matemáticos, né? Por exemplo, um arquiteto historiador, para levantar essa informação, passaria anos no arquivo e talvez não chegasse num resultado tão exato, né? Essas coisas que a tecnologia permite a gente fazer, né? Isso aqui é que eu não trouxe animação aqui para vocês, mas você consegue desenhar. Isso tem uma parceria com o Instituto Suíço também de georreferenciamento, começou a fazer isso para conseguir identificar a retração de geleiras e florestas na Suíça. Criou um software para isso, que a gente fez uma parceria para usar isso para as nossas fotografias. Você consegue desenhar no mapa, ele desenha automaticamente na imagem, porque um está posicionado no outro. Então, se você passa o cursor aqui, ele vai desenhar lá onde você está falando na imagem. Isso também é super interessante. E, ao mesmo tempo, você consegue ver o cone de visão da imagem. Tá vendo? Então, ela está ali posicionada no mapa, está aqui desenhando, e aqui ela aparece numa imagem atual de satélite. Obviamente, a gente cruza também todos os metadados, né? Para isso a gente precisa fazer isso. E uma coisa super interessante que a gente consegue fazer a partir do acervo fotográfico e cartográfico também é poder mapear as construções. Então, por exemplo, as construções históricas, a gente consegue identificá-las automaticamente na foto e depois posicioná-la no mapa e vice-versa na foto. Isso sem uma ação. Lógico que a intervenção humana é na criação dos parâmetros para que a máquina consiga fazer o cruzamento, né? Então tem um esforço muito grande de levantamento de metadados e algoritmos para isso. Mas depois que está colocado, a gente consegue obter esse tipo de resultado. Aqui outro exemplo interessante, só para ilustrar, eu já estou terminando, gente. Sei que eu estou avançando aqui na hora, né? Então aqui uma foto do... Tá vendo? Então a gente consegue, por exemplo, pegar uma foto atual, conseguindo mapear o patrimônio histórico na foto antiga. Então você consegue dizer que aquilo é aquilo sem ter que ter alguém preenchendo obrigatoriamente esses metadados, ou se alguém já preencheu, você consegue conectar isso com outras bases de dados e outros documentos que mostram a mesma coisa, né? Então, essa é outra das questões que eu queria mostrar para vocês como potencial para isso, né? Lembrando que a gente tem feito isso, mas são projetos pontuais, que ainda têm resultados que são pequenos, mas a ideia é que a gente comece a gerar, de fato, construir ferramentas que a gente possa processar mais efetivamente esses acervos que são muito, muito copiosos, né? Aqui eu trouxe rapidamente aí para falar até um pouco da posição do CIDOC. Não sei se vocês já ouviram falar no modelo conceitual de referência, né, que é uma ontologia formal. E vou passar muito... É uma coisa super complexa, mas ela tem um papel muito importante para justamente conectar bases de dados e entender funções que são comuns dentro desses ambientes digitais estruturados de informação, né? Então, isso foi mapeado, foi um mapeamento de relações atores e entidades da área de patrimônio cultural que serve para a leitura de máquina. Então, não é uma coisa que faz sentido para a gente enquanto usuário, museólogo, né, as pessoas que atuam nos museus, mas ela funciona para conectar as máquinas, as bases de dados. Então, basicamente, é uma coisa até que a gente já conhece, né? Essas perguntas básicas que a gente formula. O que está colocado aqui é isso, mas isso está estruturado e mapeado com conceitos, com códigos, né, que permitem a máquina reconhecer isso. E o CRM ajuda a gente a lidar um pouco com o que eu queria até colocar para vocês também como um problema, é esse panorama. Se a gente tem as sopas de letrinhas, de diretrizes, modelos, regras, normas, né? Para um profissional que trabalha com documentação em museu, se você for tentar dominar todas essas, você não vai conseguir nunca nem fazer seu trabalho, você vai passar só a vida lendo esses manuais. Então, até aí tem um apontamento para esse caminho da gente poder colaborar. Porque trabalhando com outros profissionais e com outras comunidades, a gente consegue entender qual que é o significado e o alcance dessas coisas, sem ter que conhecer obrigatoriamente todo esse cenário para poder saber o que você vai aplicar na sua realidade, na sua instituição, no seu acervo, né? Então é trocando uns com os outros, né? Absorvendo o conhecimento que já está consolidado nessas comunidades, que a gente consegue não cair nessa armadilha de ficar perdido, né?
eu vou usar o CDWO, o CCO, o EAD, o não sei o quê. Perguntas que a gente tem que se fazer, mas se a gente fizer da forma correta, usando as pessoas que já passaram por isso em outros lugares, já enfrentaram a definição se é isso ou aquilo, tem instituição de natureza similar à sua, a gente consegue enfrentar com mais tranquilidade, né? Vou passar mais rápido. Aqui é uma frase, depois eu só posso mandar para vocês, não quero me alongar mais. Só queria mostrar esse projeto que eu falei para vocês, que eu acho que é bem significativo. Não sei se alguém já ouviu falar nisso. Eu costumo falar nisso de vez em quando. Chama Linked Jazz. É um projeto de pesquisa americano que fez um levantamento de fontes baseado em entrevistas com os músicos de jazz e começou a mapear relações a partir da transcrição dessas entrevistas, né? E aqui com uma participação muito grande do público, dos amadores, dos amantes do jazz, né, que foram lá e ajudaram a passar a informação, estruturar ela para ela começar a aparecer dessa forma. E o que acontece aqui é aquela mesma coisa que a gente viu nas imagens, só que de um outro jeito. Essas entidades, esses músicos, eles vão começar a se relacionar, aparecer o relacionamento, coisa que a gente não sabia. Então fulano tocou com fulano no bar tal em Nova York em 1957. Coisa que nem o historiador já sabia, mas a relação na entrevista, um cara citou o outro, com a formação da banda tal, não sei o quê, a relação ela acaba se completando e ficando visível para quem está pesquisando e pode ser explorada, né? Você pode clicar nas bolinhas são as entidades ou na ligação para entender o que é essa relação que está colocada ali, né? Então, só um exemplo aqui, um extrato de uma entrevista e como é que foi feito esse mapeamento. Aqui, acho que ainda foi feito meio que manualmente, com a participação dos usuários. Mas hoje em dia a gente já consegue fazer, inclusive, isso indexando automaticamente boa parte desses termos que estão presentes na transcrição. Ou até no reconhecimento de voz da entrevista, sem passar pela transcrição obrigatoriamente, né? Trouxe 2 exemplos de realidade aumentada, exposição, que é uma coisa típica, né? Isso é uma coisa mais visível para a gente ver com mais frequência, né? Os museus já usam isso há bastante tempo, né? Usar a tecnologia para ampliar aquilo que você pode oferecer em termos de informação, de visibilidade de uma determinada imagem, né? O super zoom, que você consegue ver mais coisas do que o próprio fotógrafo via na época, né? Então são coisas que estão colocadas aí. E eu só queria encerrar com esse quadrinho, que são os grandes desafios. Eu já mencionei alguns deles para vocês, mas só para repetir aqui, porque eu acho que aqui está uma coisa que eu acho que a gente precisa se articular para poder resolver conjuntamente. A gente não é uma instituição sozinha, um profissional que vai resolver essas questões. A gente tem que discutir isso enquanto comunidade, enquanto rede, né? Então tem uma questão lá que está ligada àquela questão da organização institucional, do reconhecimento do que é o acervo, da direção que o colecionismo tem na instituição e como é que são formados esses conjuntos, que tem muito a ver com os processos técnicos. Se não está dado de forma adequada, a gente vai ter buracos e lacunas. A questão da organização do conhecimento e estruturação de dados é obrigatória. A gente tende a tentar fazer um pulo no Brasil. Por exemplo, a gente não tem uma tradição longa de estruturação de dados, né? Na Europa tem museu, e nos Estados Unidos tem museus que trabalham com isso desde a década de 70, começo de 80, e já estão muito avançados em termos de padronização, consolidação. Pode até não ser o padrão que a gente usa hoje, mas sendo qualquer padrão, a gente consegue fazer a máquina reconhecer isso e migrar isso para outro formato. A gente, como não tem muita estrutura de dados, tem pouca estruturação, a gente tem dificuldade para fazer esses saltos, né, qualitativos em termos de difusão digital. Capacitação profissional é uma coisa bastante complexa, a gente não tem o trabalho com tecnologia nos cursos de graduação adequado, né, seja de museologia, arquivologia, biblioteconomia. Eu já dei aula no curso de arquivologia e biblioteconomia. Eu sei que é uma fragilidade que a gente tem nos currículos. Também não se resolve só aí, tá? A gente tem que falar de cursos de extensão, uma coisa que eu tenho conversado com a Renata. O Marcelo já foi um apoiador disso de longa data, quando ele estava na secretaria, no IBRAM também, porque a gente precisa avançar nisso, trazer, né, formação continuada, intercâmbio, que são coisas muito dinâmicas e estão sendo revisadas e recolocadas o tempo todo. Se a gente não trocar e compartilhar isso, a gente vai ter dificuldade, né? E por último, a questão do investimento em tecnologia. A gente tem que debater essa questão com mais seriedade, tentar reposicionar ela dentro da discussão orçamentária, de priorização que é feita nos museus. A gente não tem... Eu entendo perfeitamente, eu estou falando até do outro lado também, a gente, para fazer um investimento em tecnologia, você, às vezes tem que abrir mão de outras coisas.
Mas se a gente quer, de fato, avançar nesse cenário de ampliar a difusão digital, qualificar ela, a gente tem que ampliar o investimento em tecnologia. Não dá para fazer com aquele cenário lá de investir 0,1% do orçamento e achar que a gente vai ter um super portal, um super banco de dados. Não faz sentido. A gente vai acabar patinando em algum momento, né? E, para não concluir com uma coisa muito negativa, só que dividir com vocês esses desafios que eu enxergo nesse momento, mas todos os procedimentos de gestão que a gente está falando, eu estou falando aí desde localização física das coleções, controle de inventário, rotina de higienização, tudo isso a gente consegue otimizar se a gente usar a ferramenta de tecnologia. E tem coisas muito interessantes que a gente pode fazer. Por exemplo, um lugar que a gente costuma olhar muito é a área de logística. A área de logística para controle de estoque e depósito desenvolveu soluções que são muito úteis para a gente controlar grandes áreas de acero. O IMS tem 14 depósitos espalhados em 3 cidades. E eu fico no Rio, então eu tenho que saber o que acontece nesses depósitos. Então a gente tem que criar soluções para que eu e os conservadores a gente consiga ter acesso ao que está acontecendo nesses depósitos. Tudo isso é feito através da tecnologia. Se depender de alguém ter que ir lá para verificar, lógico que a gente tem as verificações de rotina, mas a gente precisa lançar a mão dessas coisas que a tecnologia oferece para a gente. Tem muita coisa colocada que a gente não absorveu ainda. E uma última questão, desculpa avançar tanto assim, a gente tem que só tomar cuidado com uma outra coisa que eu não mencionei aqui. Como a gente está falando de muitas coisas que são de vanguarda, são coisas de ponta da indústria, tem que tomar muito cuidado para internalizar isso. Porque são coisas que às vezes são frágeis. Então, se você for muito rápido e tentar adotar uma coisa que nem a indústria consolidou ainda, você pode se dar mal, seja com sistema, software, equipamento. Então, a gente fica lá no meio do caminho. A gente precisa ter certeza que aquilo vai ser adotado e vai ter um grupo de desenvolvedores adequado, mas a gente também quer estar lá na linha de frente da vanguarda. Então, é um exercício difícil de ser feito, né? Bom, gente, obrigado e desculpa ter avançado tanto.